Fala turminha, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca do Código de Processo Penal. Bem-vindos e bem-vindas, você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais, ative o sininho, para receber as novidades aqui do canal, as notificações, assim você fica por dentro de tudo o que acontece, todos os vídeos que são publicados aqui, você fica por dentro e aí você vai ficar atento e por dentro de tudo que corre por aqui, tá bom? Por daí também compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, para que eles também possam ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Vamos à nossa leitura Código de Processo Penal para você, concurseiro, concurseira de plantão. Vamos lá então ao PDF que estamos no título 10. Eu vou só ativar aqui o nosso marcador para ficar certinho aqui. Título 10 das citações e intimações. Vamos iniciar aqui no capítulo 1 falando das citações. Artigo 351 do Código de Processo Penal traz que a citação inicial far-se-á por mandato quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. 2. Artigo 352. O mandato de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciada por queixa. 3. O nome do réu, ou se for desconhecido os sinais característicos. 4. A residência do réu, se for conhecida. 5. O fim para que é feita a citação. 6. O juiz e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 6. A subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: primeiro, o juiz deprecado e o juiz deprecante. 2. A sede da jurisdição de um ou de outro. 3. O fim para que é feita a citação, todas as especificações. 4. O juízo do lugar, o dia, a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 356. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independente dos translados depois de lançada ou cumpra-se e de feita a citação por mandato do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificando-se que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a que remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Vamos trazer uma situação só para a gente de repente entender o que é deprecado e deprecante, Vamos entender aqui. Se, no caso, vocês podem verificar aqui que o deprecado, nesse caso, vamos imaginar que o réu está respondendo uma ação no fórum da sua cidade. O juiz deprecado é, no caso, o juiz, dali da jurisdição. No caso, o réu está em outro, o alvo que deve ser citado, ele está em uma outra jurisdição de um outro juiz, que é no caso aí o deprecante, que é o outro juiz. E nesse caso, este outro juiz é que vai executar, É como se fosse um envio do processo para o outro fazer a ação lá e depois devolver. É mais ou menos por aí. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se ocupa para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para fim do previsto no artigo 362. O artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que a
estação expedirá, mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandato. Primeiro, a leitura do mandato ao citado pelo oficial e entregar da entraf no qual se menciona o dia e hora da citação. 2. Declaração de ofício da certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 356. A citação do militar faz-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao seu chefe de sua repartição. Aqui tem o artigo 360, lá inicialmente revogado, e a nova redação dada pela Lei 10.793, que diz que, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361 diz que, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 365. Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa na forma estabelecida no artigo 227 a 229 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, do Código de Processo Civil, redação dada também pela Lei 11.719 de 2008. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. E aí nós temos essas partes aqui do artigo revogado com incisos 1 e 2 e uma nova redação do artigo 363 pela Lei 11.719 de 2008, que diz que o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. E aí nós temos os incisos 1 e 2 revogado com a lei. Parágrafo 1º diz aqui que, se não encontrar o acusado, será procedida a citação por edital, vide lei 11.719 de 2008, e aí parágrafos 2 e 3 vedado pela mesma lei. Parágrafo 4, comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto no artigo 394 e seguintes deste Código. Artigo 364 traz que, no caso do artigo anterior, do número 1 ou inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz de 15 a 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso do inciso 1º, número 2 aqui, do inciso 2º, o prazo será de 30 dias. Artigo 365 traz que o edital de citação indicará, primeiro, o nome do juiz que o determinar a citação, o nome do réu ou, se não for reconhecido, os seus sinais característicos, bem como a residência e a profissão, se constatarem no processo. 3. O fim para que é feita a citação, ou seja, o que está sendo respondendo, o que vai ser, qual é o objetivo daquela citação, qual é o tema, o assunto. 4. O juízo e o dia, a hora e o local em que o réu deverá comparecer. 5. O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou de sua fixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funciona o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a fixação de certificada pelo oficial de que tiver feito e a publicação que a tiver feito e a publicação provocada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com data da
publicação. Aí nós temos aqui essa parte revogada, né? Aqui esses traços risquinho quer dizer que essa parte ela não tem mais vigor, não tem mais valor, né? E aí nós temos a versão, né, alterada, né? Artigo 366 do Código de Processo Penal, redação dada pela Lei 9.271 de 11/4/1996, que diz que se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das novas considerações urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. E aí nós temos aqui os parágrafos 1, 2 e revogado, né? E o artigo 367 também com uma redação aqui revogada e uma nova redação seguinte, que diz que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Nesse caso, então, o réu ele fica sem representação, né? Vai o que tiver de provas contra ele ali, não teria, não que não teria, mas é porque ele está abrindo mão, né, da sua defesa. Artigo 368 em cima aqui já riscado e aqui embaixo a nova redação, dizendo que, estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Beleza? Seguindo com a nossa leitura do Código de Processo Penal, mais uma parte revogada aqui do artigo 369 e a nova redação dada pela Lei 9.271 de 1996 diz que as citações que houver de ser feita em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2 das intimações. Vamos então ver aqui sobre a respeito das intimações. Aqui já começando, observe aqui, você que está vendo esse vídeo, observe que essa parte ela foi riscada, ou seja, revogada. E aí, uma nova redação com a Lei 9.271 de 1996, que diz que nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto do capítulo anterior. Parágrafo 1º diz aqui que a intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante e do assistente faz-se-á por publicação no órgão incumbido da publicação dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado. E aí nós temos aqui essa parte revogada e a nova redação do parágrafo 2º, que diz que, caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandato ou via postal com comprovante de recebimento ou qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º traz que a intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º traz que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observando o disposto no artigo 357. E o artigo 372 do Código de Processo Penal diz que, adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juízo marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para o seu prosseguimento, do que lavrará nos termos dos autos. Muito bem, falamos sobre citações e intimações, né? Réu, testemunhas, enfim, todos aqueles envolvidos no processo criminal, beleza? Esse é o nosso Código de Processo Penal, lei seca, para você concurseiro, carreiras policiais, tribunais,
muito legal, lei seca. Muitas das bancas têm cobrado efetivamente letra de lei, e essa leitura ela pode ser muito útil aí na sua compreensão, no seu entendimento, tá bom? Estamos fazendo aqui uma parte por você, espero que você tenha acompanhado e que tenha gostado da nossa leitura, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, inscrevam, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito a gente aqui, beleza? Valeu, até a próxima.